Uma jovem escravizada arrisca sua vida atravessando uma tempestade mortal para salvar o filho do coronel que a escravizava. Quando ele oferece sua liberdade como agradecimento, ela faz algo completamente inesperado. E o que acontece a seguir transforma não apenas sua vida, mas o destino de centenas de pessoas por gerações. Prepare os lenços, porque essa história vai te deixar sem palavras. Antes de começar, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está nos assistindo? Adoro saber onde estão nossos inscritos. E se você curte histórias inspiradoras e emocionantes de superação, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível. Vamos conhecer a incrível história de Luísa. O céu sobre a fazenda Santa Rita estava negro como carvão quando Luísa ouviu os primeiros trovões. Era janeiro de 1885, pleno verão no interior de Minas Gerais, e as chuvas vinham com força devastadora. Aos 20 anos, Luísa conhecia bem os sinais da natureza. Havia nascido e crescido naquela terra, filha e neta de pessoas escravizadas, com conhecimentos ancestrais sobre plantas, curas e os avisos que o céu enviava. Vai ser uma tempestade violenta, disse ela a Tobias, um homem idoso que trabalhava ao seu lado na colheita de café. Daquelas que arrancam telhados e derrubam árvores. Tobias olhou para o céu e assentiu gravemente. A natureza está furiosa. Pode sentir no ar. Luísa tinha um dom especial, algo que sua avó lhe ensinara antes de morrer. Sabia ler os sinais, o comportamento dos animais, a direção do vento, a cor das nuvens. E tudo nela gritava perigo. Mas quem escutaria uma jovem escravizada? Para o coronel Antônio Ferreira, dono da fazenda e de mais de 200 pessoas escravizadas, ela não passava de uma propriedade, uma ferramenta que trabalhava no campo. A tempestade chegou com uma fúria que poucos haviam visto. O vento uivava como uma criatura viva, arrancando telhas, quebrando galhos, transformando a chuva em lâminas horizontais que cortavam a pele. Na senzala, todos se amontoaram no centro da construção precária, orando para que o teto não desabasse sobre suas cabeças. Mas Luísa não conseguia ficar quieta. Algo a puxava, uma intuição forte demais para ignorar. Através dos relâmpagos que iluminavam o mundo em flashes brancos cegantes, ela olhava em direção à casa grande, uma mansão colonial com 2 andares e varandas amplas. E então viu, uma das antigas árvores de Jatobá, com mais de 100 anos, começando a inclinar perigosamente em direção à casa. A árvore vai cair, gritou ela para Tobias. Vai cair direto no quarto das crianças. Tobias segurou seu braço. Não é problema nosso, menina. Deixe os senhores resolverem. Mas Luísa pensou em Rafael, o filho de 7 anos do coronel. Ela o via frequentemente brincando no jardim, um menino diferente do pai. Gentil, curioso, que às vezes parava para conversar com os escravizados como se fossem pessoas de verdade. Uma vez, Rafael lhe dera uma flor que colhera, dizendo que ela parecia triste e que flores alegravam as pessoas. Era apenas uma criança, inocente das crueldades que sustentavam sua vida privilegiada. Sem pensar mais, Luísa correu para fora da senzala, direto para a tempestade assassina. A chuva a cegava, o vento quase a derrubava, mas ela continuou correndo. Podia ouvir Tobias e outros gritando para que voltasse, mas suas vozes se perdiam no rugido da tempestade. Chegou à casa grande encharcada até os ossos, os pés descalços sangrando das pedras afiadas. Bateu na porta com desespero, mas ninguém ouvia. A família devia estar nos quartos do 2º andar, longe da entrada. Luísa tentou a porta. Estava trancada. Não havia tempo. A árvore estava se inclinando cada vez mais, seus galhos já raspando no telhado. Pegou uma pedra grande e quebrou uma janela, ignorando os cortes no braço. Entrou pela janela, caiu no chão da sala de jantar, e correu pelas escadas gritando: "A árvore! A árvore vai cair! Saiam do quarto das crianças!" O coronel Ferreira apareceu no corredor, uma pistola na mão, furioso com a invasão. "Sua louca! Como ousa entrar na minha casa?" "A árvore." Luísa apontou para a janela do quarto onde Rafael dormia. "Vai cair agora."
E naquele exato momento, como se o universo confirmasse suas palavras, um estrondo ensurdecedor encheu a noite. A árvore centenária, desenraizada pela força do vento e da chuva, despencou com todo o seu peso. Mas não sobre o quarto de Rafael, porque Luísa já havia atravessado o corredor, entrado no quarto e puxado o menino assustado da cama, segundos antes do tronco massivo atravessar a parede como se fosse papel. O barulho foi apocalíptico. Madeira estilhaçando, vidro explodindo, gritos de terror. Quando a poeira finalmente baixou, o quarto de Rafael não existia mais. Apenas uma massa de galhos, folhas e destroços. A cama onde o menino dormia momentos antes estava completamente esmagada sob toneladas de madeira. Luísa estava no corredor, cobrindo Rafael com seu corpo, ambos cobertos de poeira e pequenos cortes de fragmentos de madeira. O menino chorava desesperado, mas estava vivo. Completamente vivo. O coronel Ferreira ficou paralisado por longos segundos, olhando do buraco na parede para seu filho nos braços de Luísa. Sua esposa, Dona Amélia, apareceu correndo escada acima, histérica. Rafael! Meu filho! Meu bebê! Ela arrancou o menino dos braços de Luísa e o abraçou com força, verificando cada centímetro dele, beijando seu rosto entre lágrimas de alívio e terror. Rafael, ainda em choque, apontou para Luísa. A Luísa me salvou, mamãe. Ela me tirou da cama antes da árvore cair. Dona Amélia olhou para Luísa pela primeira vez, realmente olhou, não como se olha para uma ferramenta ou um animal, mas como se olha para outro ser humano. E o que viu foi uma jovem tremendo de frio e medo, sangrando de múltiplos cortes, mas com olhos que brilhavam de puro alívio por ter conseguido salvar a criança. Você salvou meu filho, sussurrou Amélia, como se mal conseguisse processar. O coronel finalmente saiu de seu estado de choque. Olhou para Luísa, depois para o quarto destruído, depois para Rafael vivo em seus braços. Seu rosto passou por uma série de emoções. Choque, alívio, confusão, e algo mais profundo que ele não conseguia nomear. Como você sabia? Perguntou ele, sua voz rouca. Como você sabia que a árvore ia cair? Luísa, tremendo tanto de frio quanto de medo das consequências de suas ações, respondeu simplesmente: eu vi os sinais, senhor. A árvore estava velha, as raízes estavam fracas, o vento vinha daquele ângulo exato. E eu não podia deixar o menino morrer. A simplicidade daquelas palavras atingiu o coronel como um soco. Não podia deixar o menino morrer. Uma escrava, considerada propriedade sem alma, havia arriscado sua vida, atravessado uma tempestade mortal, quebrado uma janela, invadido a casa sabendo que poderia ser castigada ou morta, para salvar o filho dele. O resto daquela noite foi um borrão. O médico foi chamado para examinar Rafael, que estava bem exceto por alguns arranhões. A família foi realocada para os quartos da frente enquanto os danos eram avaliados. E Luísa foi levada de volta para a senzala, ainda tremendo, ainda processando o que havia feito. Você é louca? Perguntou Tobias quando ela voltou. Podia ter sido morta pela árvore, ou pelo coronel. O que estava pensando? Estava pensando que era uma criança, respondeu Luísa simplesmente. Apenas uma criança que não tinha culpa de nada. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte dela se perguntava o que viria a seguir. Havia quebrado tantas regras, cruzado tantas linhas. Escravizados não entravam na casa grande sem permissão. Não tocavam nos filhos dos senhores. Não agiam por conta própria. Cada uma dessas transgressões podia resultar em castigo severo, até mesmo morte. Nas senzalas, a notícia se espalhou como fogo. Luísa havia salvado o filho do coronel. Algumas pessoas a viam como heroína. Outras temiam que sua ousadia trouxesse problemas para todos. E todos esperavam, ansiosos, para ver o que o coronel faria. 3 dias se passaram em uma tensão insuportável. Luísa voltou ao trabalho nos campos como sempre, mas havia olhares seguindo-a, dos outros escravizados, dos feitores, até mesmo da família na casa grande. Rafael, ela soube através dos cochichos, perguntava por ela constantemente,
querendo agradecer à moça que o salvou. No terceiro dia, Luísa foi chamada à casa grande. Seu coração disparou. Isso era o fim? Seria castigada por sua ousadia? Vendida para longe? Caminhou lentamente até a casa, cada passo pesado de apreensão. Foi conduzida não para as cozinhas ou para a parte dos fundos, mas para a sala principal, onde o coronel Ferreira a esperava. Estava sentado em sua poltrona de couro, um copo de conhaque na mão, olhando pela janela. Não estava sozinho, Dona Amélia estava lá, e Rafael, e para surpresa de Luísa, o padre Bernardo, vigário da cidade vizinha. Luísa, começou o coronel, sua voz estranhamente controlada, você salvou a vida do meu filho. Isso é um fato indiscutível. Se não fosse por você, Rafael estaria morto. Luísa manteve os olhos baixos, sem saber o que dizer. O coronel continuou, uma dívida dessas, não há dinheiro que pague. Não há forma de compensar. Você me deu algo que eu jamais poderia recuperar se fosse perdido. Ele fez uma pausa longa, como se as próximas palavras custassem muito a sair. Padre Bernardo está aqui como testemunha. Eu, Coronel Antônio Ferreira, estou concedendo a você, Luísa, sua liberdade. Imediatamente e sem condições. O silêncio que se seguiu era tão profundo que Luísa podia ouvir seu próprio coração batendo. Liberdade. A palavra ecoava em sua mente, mas parecia irreal, impossível. Pessoas não eram libertadas assim, de repente, sem razão além de. Mas isso não é tudo, continuou o coronel, sua voz ficando mais firme. Você demonstrou conhecimento e coragem que poucos possuem. Demonstrou também algo que nós, ele olhou para a esposa, nunca consideramos possível em alguém que considerávamos menos que humano. Demonstrou compaixão pura, sem esperar nada em troca. Dona Amélia se aproximou, lágrimas nos olhos. Luísa, você salvou meu filho. Como mãe, não há nada mais precioso que isso. Quero fazer mais do que apenas libertá-la. Quero garantir que você tenha um futuro. O padre Bernardo então entregou ao coronel alguns documentos. Luísa, disse Ferreira, além da sua carta de alforria, estou transferindo para você a propriedade de 10 alqueires de terra nas bordas da fazenda, junto com uma casa modesta. É sua para fazer o que quiser, plantar, vender, o que decidir. Luísa sentiu suas pernas fraquejarem. Isso não podia estar acontecendo. Era um sonho, tinha que ser. Mas então Rafael correu até ela e abraçou suas pernas, olhando para cima com seus olhos grandes e sinceros. Obrigado por me salvar, disse o menino. Papai disse que você vai ser livre agora. Isso é bom, não é? Significa que você pode fazer o que quiser. Lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Luísa. Ela se ajoelhou e abraçou o menino, esse pequeno ser humano cuja vida ela salvara sem pensar nas consequências. Sim, pequeno Rafael. É muito bom. Mas a alegria de Luísa era complexa, entrelaçada com culpa. Enquanto segurava sua carta de alforria, pensava em Tobias, em Benedita, em João, em todas as pessoas que ainda permaneciam escravizadas na fazenda Santa Rita. Porque ela merecia liberdade mais do que eles. Apenas porque tivera a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Naquela noite, na senzala, a reação foi mista. Alguns a abraçaram, felizes por sua liberdade. Outros mal conseguiam olhar para ela, o ciúme e a amargura evidentes. E alguns, como Tobias, apenas balançaram a cabeça com tristeza. Você mereceu, menina, disse ele. Mas agora vem a parte difícil. O que vai fazer com essa liberdade? Era a pergunta que Luísa vinha evitando. O coronel lhe dera liberdade e terra, mas e os outros? Podia simplesmente ir embora e viver sua vida enquanto 200 pessoas permaneciam em correntes? Passou a noite acordada, lutando com sua consciência. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Vestiu sua melhor roupa, que ainda era apenas um vestido surrado de algodão, e caminhou até a casa grande. Pediu para falar com o coronel. Ferreira a recebeu em seu escritório, surpreso. Luísa?
Achei que já estivesse preparando sua partida. Senhor, começou ela, escolhendo as palavras cuidadosamente, agradeço do fundo do coração pela minha liberdade e pela terra. Mas, eu gostaria de propor algo. O coronel arqueou uma sobrancelha, intrigado. Propor? A terra que o Senhor me deu é boa, produtiva. Eu poderia trabalhá-la sozinha. Sim, mas seria difícil. Então pensei, e se eu a trabalhasse com outros? E se o Senhor permitisse que algumas das pessoas escravizadas trabalhassem na minha terra, e eu lhes pagasse uma porcentagem da colheita? Eles ainda cumprirão suas obrigações com o Senhor durante a semana, mas nos domingos e feriados, poderiam trabalhar comigo e ganhar dinheiro próprio. Ferreira se recostou em sua cadeira, estudando-a com olhos penetrantes. Você está me pedindo para deixar escravos ganharem dinheiro? Estou pedindo para o Senhor plantar sementes de mudança, respondeu Luísa ousadamente. O Senhor sabe tão bem quanto eu que a abolição está vindo. Pode demorar 5 anos, pode demorar 10, mas está vindo. Quando chegar, o que acontecerá com todas essas pessoas que nunca tiveram educação, nunca manejaram dinheiro, nunca aprenderam a ser livres? Isso que proponho é um começo, pequeno, mas um começo. O silêncio que se seguiu foi longo. O coronel olhou pela janela, para os campos onde dezenas de pessoas trabalhavam sob o sol escaldante. Pensou no filho que quase perderá, na jovem escrava que arriscara tudo para salvá-lo, na dívida que nunca poderia pagar completamente. Você é notável, Luísa, disse ele finalmente. Notável de uma forma que me envergonha. Me faz questionar coisas que acreditei a vida inteira. Ele respirou fundo. Está bem. Farei como pede. Mas apenas para 10 pessoas inicialmente. Se funcionar, veremos sobre expandir. Luísa sentiu uma onda de alívio e gratidão. Não era a abolição, não era liberdade para todos, mas era algo. Era um começo. Nos meses seguintes, algo sem precedentes começou a acontecer na fazenda Santa Rita. Luísa escolheu 10 pessoas, incluindo Tobias, Benedita e outras que conhecia e confiava, e juntos começaram a trabalhar sua terra aos domingos. Plantaram feijão, milho, mandioca. E quando chegou a colheita, Luísa dividiu os lucros como prometera. Ver pessoas escravizadas recebendo moedas, guardando em pequenos sacos de pano, falando sobre economizar para comprar ferramentas ou roupas, era revolucionário. E a notícia se espalhou. Outras fazendas ouviram falar do experimento do coronel Ferreira, e as reações variavam de escárnio a curiosidade. Mas algo mais estava mudando, algo mais sutil. Rafael, o filho do coronel, passava horas com Luísa, fazendo perguntas, ajudando no campo quando podia escapar dos tutores. Ela lhe ensinava sobre plantas, sobre a terra, sobre as histórias de seu povo. E o menino absorvia tudo como uma esponja, seus olhos se abrindo para realidades que seu nascimento privilegiado normalmente esconderia dele. Luísa, perguntou ele um dia, por que algumas pessoas são escravas e outras não? Não entendo. Luísa parou de capinar e olhou para o menino. Como explicar a injustiça fundamental do mundo a uma criança de 7 anos? Porque algumas pessoas decidiram que tinham o direito de possuir outras, respondeu ela honestamente. Mas isso não significa que estejam certos, Rafael. Significa apenas que têm o poder. Mas não é justo, insistiu o menino, sua voz ficando agitada. Não é justo. Não, não é, concordou Luísa. E talvez, quando você crescer, possa ajudar a mudar isso. Dona Amélia, que observava de longe, ouviu a conversa. Mais tarde naquela noite, falou com o marido. Antônio, preciso te dizer algo. Desde que Luísa salvou Rafael, tenho pensado muito. Olho para as mulheres na senzala e vejo mães. Como eu. Olho para os homens e vejo pais, irmãos, filhos. Como os nossos. E não consigo mais fingir que não vejo. O coronel não respondeu imediatamente. Ele também vinha lutando com pensamentos similares. A ação de Luísa havia plantado uma semente de dúvida em sua consciência,
E essa semente estava crescendo, enviando raízes profundas que abalavam as fundações de tudo que sempre acreditara. Amélia, disse ele finalmente, fui criado para acreditar que isso. Ele gesticulou vagamente em direção às senzalas. Era a ordem natural das coisas. Que algumas pessoas nasciam para mandar e outras para obedecer. Mas Luísa, ela virou tudo de cabeça para baixo. Mostrou que uma escrava pode ter mais nobreza de caráter que muitos senhores que conheço. Então o que vamos fazer? Perguntou Amélia. Foi uma pergunta que não tinha resposta fácil. Eles não podiam simplesmente libertar todos. Dependiam do trabalho escravizado para manter a fazenda funcionando, para sustentar seu estilo de vida. Mas também não podiam mais ignorar a humanidade daqueles que escravizavam. Vamos fazer o que pudermos, decidiu o coronel. Melhorar as condições, permitir mais liberdades, preparar gradualmente para a transição que sabemos que virá. E vamos educar Rafael para ser diferente de mim. A iniciativa de Luísa começou pequena, mas seu impacto foi como pedras jogadas em um lago, criando ondas que se expandiam cada vez mais. As 10 pessoas que trabalhavam com ela aos domingos começaram a economizar dinheiro. Tobias conseguiu comprar ferramentas melhores. Benedita conseguiu comprar tecido para fazer roupas novas. João começou a economizar para eventualmente comprar sua própria liberdade. Mas mais importante que o dinheiro era o que ele representava: dignidade. Pela primeira vez em suas vidas, essas pessoas tinham algo que era deles, resultado direto de seu trabalho. Caminhavam um pouco mais eretos, falavam com um pouco mais de confiança. A pequena fagulha de esperança que Luísa acendera estava se transformando em uma chama. O coronel Ferreira observava tudo com sentimentos complexos. Sua fazenda ainda funcionava eficientemente, mas agora havia algo diferente no ar. As pessoas trabalhavam não apenas por medo do chicote, mas porque começavam a ver um futuro possível além da escravidão. Um dia, um vizinho fazendeiro, o coronel Mendes, veio visitá-lo. Ferreira, ouvi umas histórias esquisitas sobre sua fazenda. Dizem que você está deixando negros ganharem dinheiro, que aquela escrava que você libertou está causando problemas. Isso é verdade? Ferreira o encarou friamente. Luísa não está causando problemas. Está mostrando o que é possível quando tratamos pessoas como pessoas. Pessoas. Mendes quase cuspiu a palavra. São escravos, Ferreira. Propriedade. Você está criando um precedente perigoso. Logo todos vão querer pagamento, direitos, liberdade. E isso seria tão terrível assim? Perguntou Ferreira calmamente. A abolição está chegando, Mendes. Você pode não querer ver, mas está. E quando chegar, eu prefiro ter pessoas que sabem trabalhar por conta própria, que têm habilidades e dignidade, do que uma massa de ex-escravos completamente despreparados para a liberdade. Mendes foi embora furioso, mas suas palavras ecoaram na região. Outros fazendeiros começaram a prestar atenção no experimento da fazenda Santa Rita. Alguns com desprezo, outros com curiosidade cautelosa. Enquanto isso, Luísa expandiu suas atividades. Com parte de seus lucros, começou a ensinar as crianças da senzala a ler e escrever, às escondidas no início, mas depois com a permissão relutante do coronel. Rafael frequentemente se juntava a essas aulas, sentando-se ao lado de crianças escravizadas, aprendendo junto com elas. Por que você faz isso? Perguntou Dona Amélia a Luísa um dia. Você já é livre. Tem sua terra. Poderia simplesmente viver sua vida. Por que arriscar tudo isso? Luísa olhou para a mulher por um longo momento. Porque liberdade não significa nada se apenas eu a tenho. Porque sei o que é ser vista como menos que humana, e não consigo simplesmente esquecer os outros que ainda são. E por quê? Ela hesitou. Porque acho que é para isso que sobrevivi. Para esse propósito. Amélia sentiu lágrimas nos olhos. Aquela jovem, que teoricamente havia sido propriedade sua apenas meses atrás, estava lhe dando uma lição de humanidade e propósito que toda sua educação privilegiada nunca lhe dera. 2 anos se passaram. A pequena iniciativa de Luísa cresceu para incluir 25 pessoas, depois 50.
A qualidade de vida na fazenda Santa Rita melhorou notavelmente. As senzalas foram reformadas, a comida melhorou, castigos físicos severos foram abolidos. Não era liberdade, mas era uma vida ligeiramente mais humana. Rafael tinha agora 9 anos e estava completamente transformado. Recusava-se a ser servido por pessoas escravizadas, insistia em limpar seu próprio quarto, e passava mais tempo com Luísa e as crianças da senzala do que com crianças de famílias proprietárias de escravos. Seus pais viam com uma mistura de orgulho e preocupação. Estavam criando um filho que seria muito diferente deles. Foi então que a crise veio. Uma seca severa atingiu a região, a pior em décadas. As plantações murcharam, os rios secaram, e a fome se tornou uma ameaça real. O coronel Ferreira viu suas economias evaporarem à medida que precisava comprar comida a preços inflacionados para alimentar todos na fazenda. Uma noite, Luísa foi chamada à casa grande. Encontrou o coronel em seu escritório, parecendo ter envelhecido 10 anos em meses. Luísa, disse ele, sua voz pesada, estou arruinado. Não tenho como alimentar todos por muito mais tempo. Outros fazendeiros estão vendendo seus escravos, cortando custos. Eu não sei o que fazer. Luísa ficou em silêncio por um momento, pensando. Então disse, Senhor, posso sugerir algo? Minha terra ainda está produzindo um pouco. Plantamos culturas resistentes à seca. E as pessoas que trabalham comigo têm economias. E se combinarmos nossos recursos, se trabalharmos juntos, como uma comunidade, não como senhores e escravos, mas como pessoas enfrentando uma crise juntas. Ferreira olhou para ela, surpreso. Você está sugerindo que use o dinheiro que dei às pessoas para ajudar a salvar a fazenda. Não estou sugerindo que tome o dinheiro delas, corrigiu Luísa. Estou sugerindo que peça. Que explique a situação honestamente e deixe que decidam. Pode ser surpreendido com a resposta. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, o coronel reuniu todos, uma coisa sem precedentes. Explicou a situação financeira com honestidade brutal. A fazenda estava falindo. Se não encontrassem uma solução, todos sofreriam. Não estou pedindo nada, disse ele, sua voz trêmula. Apenas explicando a realidade. Se a fazenda cair, todos perdem. Eu perco minha propriedade. Vocês seriam vendidos para pagar dívidas, provavelmente separados uns dos outros, enviados para lugares diferentes. O silêncio era absoluto. Então Tobias deu um passo à frente. Senhor, nós temos um pouco de dinheiro guardado. Se usarmos para comprar sementes, para manter todos alimentados por mais um tempo, e se a seca passar, você nos garante algo em troca. O que vocês querem? Perguntou Ferreira. Queremos cartas de liberdade, disse Tobias, sua voz firme. Não agora, entendemos que não pode libertar todos de uma vez. Mas um acordo, para cada ano que ajudarmos a fazenda a sobreviver, você liberta 10 pessoas. As mais velhas primeiro, depois as famílias com crianças pequenas. Era um pedido audacioso, revolucionário. Mas Ferreira, desesperado e também genuinamente mudado por tudo que havia acontecido nos últimos 2 anos, concordou. O acordo foi formalizado, testemunhado pelo padre Bernardo. A seca eventualmente passou. A fazenda Santa Rita sobreviveu, graças ao esforço coletivo de todos. E o coronel Ferreira manteve sua palavra. No final do primeiro ano, 10 pessoas receberam suas cartas de alforria. No segundo ano, mais 10. E a cada ano, mais liberdades foram concedidas. Rafael cresceu observando tudo isso. Quando tinha 15 anos, em 1888, a abolição finalmente chegou ao Brasil. Mas na fazenda Santa Rita, a transição foi muito mais suave do que em outros lugares. As pessoas já estavam semi-preparadas para a liberdade, já tinham experiência em trabalhar por conta própria, já tinham economias modestas. Muitos escolheram ficar, agora como trabalhadores assalariados, cultivando a terra que conheciam tão bem. Luísa, aos 30 anos, havia se tornado uma figura respeitada na região. Sua história se espalhou.
a ex-escrava que salvou o filho do coronel e usou sua liberdade não para fugir, mas para transformar todo um sistema de dentro para fora. Outras fazendas começaram a imitar o modelo da Santa Rita, preparando gradualmente suas forças de trabalho para a liberdade iminente. O coronel Ferreira, agora envelhecido e reflexivo, frequentemente sentava-se com Luísa em sua varanda. Você sabe, dizia ele, eu pensava que estava fazendo um grande favor a você ao dar sua liberdade. Mas a verdade é que você que me libertou. Me libertou da ignorância, da crueldade, da cegueira moral que herdei de meus pais. Não fui só eu, respondia Luísa. Foi Rafael, foi Dona Amélia, foi sua própria consciência despertando. Eu apenas abri uma porta. Vocês escolheram atravessá-la. Rafael, que agora estudava direito, dedicou sua carreira a lutar pelos direitos dos recém-libertos. Carregava consigo as lições que Luísa lhe ensinara quando era criança, que todas as pessoas, independentemente de cor ou origem, têm igual dignidade e merecem igual respeito. A Fazenda Santa Rita se tornou um modelo. Quando pesquisadores vieram estudar como facilitar a transição pós-abolição, era para lá que iam. E sempre ouviam a história de Luísa, como uma jovem escrava que salvou uma vida e, ao receber liberdade em troca, usou-a não para si mesma apenas, mas para abrir caminhos para centenas de outras pessoas. Décadas depois, quando Luísa era já uma senhora idosa de cabelos brancos, rodeada de netos e bisnetos, todos nascidos livres, ela sentava-se à sombra das árvores de sua propriedade e recebia visitantes que vinham ouvir sua história. Jovens estudantes, escritores, ativistas, todos querendo entender como uma única ação em uma noite de tempestade havia desencadeado uma transformação tão profunda. Não foi heroísmo, dizia ela sempre. Foi apenas fazer o que era certo. Vi uma criança em perigo e não consegui não agir. O resto foi consequência de pequenas escolhas certas, feitas repetidamente, por muitas pessoas. Mas todos que a conheciam sabiam que era mais que isso. Luísa tinha algo raro, uma visão de como as coisas poderiam ser, e a coragem de trabalhar por essa visão mesmo quando parecia impossível. Não lutou com violência ou revoltas, mas com paciência, sabedoria, e uma determinação inquebrantável de ver a humanidade em todos, até mesmo em seus opressores. Rafael, agora um advogado renomado e defensor dos direitos civis, frequentemente visitava Luísa. Sentavam-se juntos e lembravam daquela noite tempestuosa que havia mudado tudo. Você sabe, dizia ele, meus pais sempre dizem que você salvou minha vida. Mas salvou muito mais que isso. Salvou minha alma. Me ensinou a ver o mundo como ele realmente é, não através das mentiras confortáveis que minha classe social prefere acreditar. Tobias, que viveu até os 80 anos, costumava contar a história de Luísa para qualquer um que quisesse ouvir. Ela podia ter pegado aquela liberdade e aquela terra e ter ido embora, dizia ele, balançando a cabeça com admiração. Podia ter pensado apenas em si mesma. Mas não, ela viu a liberdade dela como semente para a liberdade de todos. Essa menina tinha uma alma maior que qualquer fazenda, maior que qualquer coronel. Benedita, que acabou se tornando parteira e curandeira respeitada na região, guardava uma lembrança especial daqueles anos. Luísa nos mostrou que não precisávamos esperar que os senhores decidissem nos dar humanidade. Já éramos humanos. Sempre fomos. Ela apenas nos fez lembrar disso, e viver de acordo com isso. Dona Amélia, nos seus últimos anos de vida, escreveu em seu diário: passei a primeira metade da minha vida cega, beneficiando-me de um sistema cruel sem questionar. Luísa abriu meus olhos. Não posso desfazer o mal que perpetuei, mas posso garantir que meus descendentes sejam criados para fazer melhor. Essa é minha redenção. A própria Fazenda Santa Rita foi eventualmente dividida entre os antigos escravizados e seus descendentes. O coronel Ferreira, em seu testamento, estabeleceu que a propriedade seria transformada em uma cooperativa, trabalhada coletivamente por aqueles que nela viviam. Foi um ato radical para sua época, um reconhecimento final de que a terra pertencia verdadeiramente àqueles que a haviam trabalhado por gerações. Quando Luísa faleceu aos 75 anos, em 1940,
Centenas de pessoas compareceram ao seu funeral. Ex-escravizados e seus descendentes, fazendeiros progressistas que haviam seguido seu exemplo, ativistas que a viam como pioneira, estudantes que haviam aprendido sua história. Rafael, agora um homem grisalho de 62 anos, deu o elogio fúnebre. Luísa não pediu para ser heroína, disse ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não pediu para carregar o peso de mudar um sistema. Mas quando o momento chegou, quando teve que escolher entre sua segurança e a vida de uma criança, escolheu sem hesitar. E depois, quando recebeu sua liberdade, escolheu novamente, não para fugir, mas para ficar e lutar por aqueles deixados para trás. Ele fez uma pausa, olhando ao redor para a multidão reunida. Ela me ensinou que privilégio vem com responsabilidade. Que ignorância escolhida é sua própria forma de maldade. Que cada um de nós, não importa nossas circunstâncias, tem o poder de fazer escolhas que ecoam muito além de nossas próprias vidas. Luísa salvou minha vida naquela noite de tempestade, mas salvou também minha humanidade. E por isso, serei eternamente grato. A história de Luísa foi eventualmente ensinada nas escolas locais como exemplo de coragem e transformação social. Mas mais importante que sua presença nos livros de história era seu legado vivo. As centenas de pessoas que viviam em liberdade e dignidade porque ela havia recusado aceitar que as coisas tinham que continuar como sempre foram. Seu túmulo, em um pequeno cemitério na antiga fazenda Santa Rita, tinha uma inscrição simples: Luísa, de 1865 a 1940. Salvou uma vida e mudou muitas outras. Provou que uma única pessoa pode fazer diferença. Mas havia também algo mais. Plantado por Rafael quando ela morreu, uma muda da árvore de jatobá, plantada ao lado do túmulo. Quando as pessoas perguntavam por que aquela árvore específica, ele explicava: porque foi uma árvore de jatobá caindo que começou tudo. Mas ao invés de trazer morte, aquela queda trouxe vida, mudança, crescimento, transformação. Esta árvore vai crescer forte e viver por séculos, um lembrete vivo de que até mesmo de momentos de destruição e caos, coisas bonitas podem crescer se as pessoas certas estiverem dispostas a agir. E a árvore cresceu, de fato. Ainda está lá hoje, mais de 80 anos depois, seus galhos largos oferecendo sombra aos visitantes que vêm conhecer a história de Luísa. Crianças brincam sob suas folhas, sem saber que estão brincando no lugar onde uma revolução silenciosa começou. Uma revolução não de espadas ou canhões, mas de consciência, compaixão e coragem. Porque no final, essa é a verdadeira lição da história de Luísa. Que mudança real, mudança duradoura, não vem de um único ato dramático, mas de pequenas escolhas corajosas feitas repetidamente. Vem de ver humanidade onde outros veem ferramentas. Vem de agir quando seria mais fácil não fazer nada. Vem de usar qualquer poder que você tenha, mesmo que seja apenas o poder de correr através de uma tempestade para salvar uma criança, não apenas para si mesmo, mas para erguer outros junto com você. A tempestade que trouxe Luísa à casa grande naquela noite passou há muito tempo. Mas a transformação que ela desencadeou continua ecoando, um lembrete eterno de que cada um de nós, não importa quão impotente possamos nos sentir, tem a capacidade de mudar o mundo. Só precisamos da coragem de tentar. E às vezes, apenas às vezes, salvar uma vida pode realmente salvar muitas outras. Pode abrir olhos que estavam fechados, amolecer corações que estavam endurecidos, plantar sementes de mudança que crescerão por gerações. Luísa provou isso. Sua história é um farol, iluminando o caminho para todos que vêm depois, mostrando que um único ato de coragem e compaixão pode, de fato, mudar o destino de todos. Fim.